Queridas amigas e queridos amigos, bem-vindos de volta. Hoje é domingo, então um bom domingo para vocês. E um novo episódio do Correio do Dentro da História. Mais uma vez vocês me escreveram em grande número. Tive que fazer uma pequena seleção porque, se eu fosse ler todos os seus e-mails, bem, seriam necessárias pelo menos 3 horas de vídeo. E honestamente, quem é que assistiria a isso? Um vídeo de 3 horas em que eu leio as suas cartas, talvez só quem as enviou mesmo. Mas tenham um pouco de paciência, vocês sabem. Às vezes eu descarto alguns e-mails só porque talvez vocês já tenham perguntado algo que já foi colocado online, ou me fizeram perguntas às quais eu já respondi anteriormente. Não posso sempre repetir as mesmas coisas, então tentei selecionar algumas coisas. Antes de tudo, preciso pedir desculpas àqueles poucos que, infelizmente, tinham me escrito sobre o encontro em Bolonha. Eu tive que adiar para outra data porque, simplesmente, só 2 pessoas responderam. Só 2 pessoas confirmaram a disponibilidade. Eu tenho um pouco de dificuldade para organizar um encontro público, porque significa reservar uma sala, custos e tudo mais. Vamos tentar propor novamente mais para frente. Ainda em Bolonha, está confirmado o jantar para depois de amanhã à noite em Turim. Os seguidores que me escreveram receberão em breve as investigações, instruções sobre onde faremos o jantar, aproximadamente às 8 horas de depois de amanhã. Terça-feira. Eu sei, é o último dia de carnaval, mas é o único momento, é a única data em que eu tenho uma noite livre. Então, tenham paciência. Às vezes também preciso conciliar minha agenda, que é bastante cheia de compromissos, com outras necessidades. Mas vamos voltar ao correio de vocês. Então, Gianna Andrea Ferrari me escreveu. Bom dia, Federico. Recentemente, li um artigo sobre o Lang Georg. Este canhão naval austro-húngaro seria instalado em um couraçado, mas com o cancelamento da construção, foi montado em um suporte ferroviário. E foi o canhão que, em 1916, nas proximidades de Calcerânica ao Lago, na província de Trento, bombardeou Asiago, na província de Vicenza. No artigo, também escreveram que, naturalmente, o armamento foi substituído, em vez dos projéteis navais perfurantes. Essa artilharia é tão potente que, após 100 disparos, o cano precisava retornar à fábrica Škoda para restauração. O que eu não consegui entender, porém, é se esse desgaste era causado pela troca da munição ou se era próprio desse tipo de arma. Em resumo, os couraçados da época precisavam trocar os canhões a cada 100 disparos. Se for assim, me parece que era um tipo de arma pouco eficiente. Obrigado, continuem assim, etc. Então, caro Gianna Andrea, a arma a qual você se refere é o canhão de 350 mm produzido pela Škoda por volta de 1914. O nome em código era Škoda 35 cm K14. Uma arma bastante potente, é preciso dizer. Para a época, aliás, ela foi selecionada como arma após muitas e muitas pesquisas, porque, inicialmente, os austro-húngaros também haviam considerado outras artilharias, como as alemãs, para tentar, por exemplo, simplesmente padronizar a munição. Mas acharam o calibre 350 extremamente conveniente por vários motivos. Então, quanto à arma que você mencionou, ela foi feita para os couraçados da classe Herzog Monarch. Herzog, em alemão, significa substituição. A Marinha Austro-Húngara, pela lei imperial, já possuía navios da classe Monarch, mas eram antigos couraçados costeiros do tipo pré-dreadnought, ou seja, de múltiplos calibres, que precisavam ser retirados de serviço. Para substituí-las, foi pensado em construir 4 couraçados de calibre único do tipo Super Dreadnought, portanto, com artilharia de calibre superior ao clássico 305 mm. E o design desses navios lembraria o que seria a reconstrução das classes italianas Doria e Conte de Cavour. Portanto, 2 torres triplas, e acima delas, tanto na popa quanto na proa, 2 torres duplas em posição sobrelevada. No final, a questão desses couraçados, como se sabe, acabou sendo engavetada, simplesmente durante a Primeira Guerra Mundial. A indústria bélica austro-húngara, mas também a italiana, pensando na classe Caracciolo, direcionou-se para outros esforços, tanto pela mão de obra quanto pelas matérias-primas.
Os canhões fabricados foram utilizados como artilharia terrestre, no caso que você citou, como canhão ferroviário. Em outros casos, perto, não muito longe da minha casa, em Gorgo al Monticano, como canhão terrestre. O problema dessas armas, na verdade, os problemas eram essencialmente dois. O primeiro era o recuo, porque eram armas muito potentes, pensadas para serem montadas em torres de artilharia, com sistemas para gerenciar o recuo, ou seja, amortecedores. É o caso, por exemplo, do canhão de Gorgo al Monticano. Sabe-se que disparou apenas 2 tiros. Após o segundo tiro, destruiu literalmente o suporte terrestre em que estava montado, e a própria arma sofreu danos. O caso que você mencionou, ou seja, a substituição a frio, não é da arma inteira. Não se substituía o canhão inteiro. Substituía-se o tubo do canhão, o tubo raiado, o interior. Porque o desgaste, causado não tanto pela munição em si, mas principalmente pelo forte estresse devido ao disparo, levava a deformações dentro do tubo raiado da arma. Então, a cada certo número de disparos, o Škoda exigia isso a cada 120 disparos. Outras armas, como acho que as da Armstrong Vickers ou da Ansaldo, exigiam uma substituição a cada 150 a 180 disparos. Era necessário providenciar isso, então levavam a arma para a oficina naval, a frio, desmontavam o tubo e substituíam por um novo. Nada de estranho, né? De qualquer forma, o canhão não é que depois de 100 disparos se quebrava e precisava ser substituído completamente, talvez fundir o canhão velho. Com certeza, posso garantir isso. De qualquer forma, agradeço por me dar a chance de falar sobre um tema pouco discutido: os pequenos segredos das artilharias. Vamos passar para outro amigo nosso, Remígio Zanuso, que nos escreve com muita frequência e me escreveu uma coisa muito interessante. Por que a França foi incluída entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, junto com o Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos? Pergunto isso porque, diferente do Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos, que foram essenciais para encerrar a guerra, a França foi dominada pelo regime de Vichy e virou aliada dos nazistas. Parece simplesmente que a França fez relativamente pouco para vencer a Segunda Guerra Mundial. E ainda assim, é lembrada como um dos 4 vencedores da Europa. Controlou parte da Alemanha Ocidental após a guerra e participou dos julgamentos de Nuremberg. Polônia e Noruega também lutaram contra a Alemanha e perderam, mas não receberam o mesmo status após a guerra. Estou perdendo algo? Os franceses foram determinados na queda da Alemanha nazista, e eu não sabia disso. Remédio, obrigado por me escrever de novo. Você é sempre gentil. A questão que você levanta é uma questão de natureza política. Vou explicar. É verdade, a França assinou o armistício em Compiègne em 1940 e assim surgiu. Nós abordamos isso em um vídeo específico. O Estado francês, a França, Vichy, etc, etc, etc. Mas há Charles de Gaulle que, com seu pronunciamento no rádio, na BBC, com seu ativismo em recuperar tropas através de uma missão dele no Gabão e nos Camarões, quando esses territórios faziam parte do Império Colonial Francês, com o reconhecimento primeiro pelo governo britânico e depois pelo governo dos Estados Unidos. E por fim, sua capacidade, após o desembarque em Casablanca, de obter um reconhecimento absoluto no âmbito político. Como o novo chefe político e militar da França, e com a possibilidade de reincorporar parte do exército de Vichy nas forças francesas livres. Assim, tudo isso permitiu à França, não a de Vichy, mas a França livre, a de Gaulle, se credenciar como potência vencedora. Por que não a Noruega? Por que não a Polônia ou outros estados? A Noruega sofreu uma ocupação muito pesada e não teve, apesar do excelente papel desempenhado pela sua resistência, um papel ativo na libertação não só do seu próprio país, mas também de outros países. Como aconteceu, por exemplo, com as forças francesas livres, que lutaram não só na França, lutaram no norte da África, lutaram na Itália e, obviamente, depois na Bélgica, Países Baixos, Alemanha. A Polônia tinha um problema: o fato de que ela também estava basicamente dividida em 2 governos opostos. Ambos no exílio, controlavam um exército de partisãs, a minha Craiova, a Armia Ludova. E no final da guerra, a Polônia se tornou pouco a pouco, e depois definitivamente, até o colapso da Cortina de Ferro, um regime fantoche soviético.
Não se podia claramente levar à mesa dos vencedores. E além disso, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com assento permanente e direito de veto. Um governo talvez não reconhecido como o que liderava a Armia Krajova, e ainda assim um governo fantoche como o que liderava a Armia Ludova. E esse é o motivo. A França deve tudo, basicamente, a de Gaulle. Foi ele o artífice de uma mudança épica, até mesmo de percepção, a ponto de a França ser considerada uma potência vencedora. Sabemos que sem a ajuda britânica no início, e depois, principalmente a americana, inclusive material, não teríamos avançado. Pensem nos uniformes dos soldados, nos armamentos, a maioria dos armamentos de origem americana. A França Livre nem teria sido reconhecida, nem mesmo como força combatente. Imagine só, é isso tudo. Esse conjunto de fatores permitiu que a França se legitimasse de uma forma diferente, positiva, a ponto de depois ser considerada uma potência vencedora. Uma potência digna de um assento permanente na ONU com direito a veto. E depois, posteriormente, também de conduzir programas de pesquisa até obter um arsenal nuclear, um dos poucos reconhecidos internacionalmente. Tudo isso faz parte de um caminho que nasceu daquela proclamação de de Gaulle na BBC e depois foi desenvolvido ao longo do tempo. Como se você quiser encontrar um momento. O ponto central da história é a marcha de Gaulle pela Champs-Élysées. Após a libertação de Paris, em agosto de 1944, o momento em que de Gaulle se declara basicamente o homem forte da França é aclamado pelos franceses. E os próprios aliados são obrigados a reconhecer para ele um papel ativo, inclusive no que diz respeito à política. Depois do que ele já tinha feito em Casablanca e Argel nas negociações com os franceses de Vichy, espero ter te dado uma resposta pontual. Depois, recebi um e-mail um pouco diferente do habitual, assinado por Chris. Ele tem o próprio e-mail, mas, obviamente, não posso divulgá-lo. E ele me escreve: Olá, Federico. Um tema que me intrigou por anos voltou à tona. Agora, após anos fora da Itália, trata-se dos hábitos televisivos dos italianos. Das minhas lembranças associadas aos boomers, talvez eu também seja um pouco boomer, mas isso não desiste até hoje. Abaixo, escrevi um ensaio. Faça o que quiser com ele. Há um tempo, propus um conteúdo sobre o couraçado Potemkin. Graças a mim, pessoal, o vídeo sobre o Potemkin vocês encontram no canal. O estudo que o Chris fez, devo dizer, é muito interessante. Por quê? Diz o telejornal. Antes de tudo, é um ritual informar sem informar, explicar sem explicar, conectar sem conectar. De fato, é verdade. O telejornal é como um móvel da IKEA, no sentido de que é algo que fica bem em qualquer lugar, que encontra seu espaço facilmente. Não precisa de grandes enfeites. É um hábito recorrente, como ir à IKEA, comprar móveis. Ligamos a televisão e procuramos um telejornal. Depois, até mesmo o timbre, não só vocal, mas a marca registrada do jornalista ao vivo. Vamos lembrar de Ruggero Orlando de Nova York, como nosso amigo Chris citou. Ou então, a transmissão externa, quando a informação em si, entre aspas, toma ar, no sentido de que o jornalista se conecta no meio do acontecimento, ou fora do estúdio de televisão, confirmando, com sua presença no local, que realmente o que ele está contando tem um fundo de viabilidade, de verdade, de algo que aconteceu. Depois, a propaganda, Chris chama de Minzo Parade, fala da época em que Augusto Minzolini dirigia o TG1, o telejornal principal da Rai 1, quando também se fala um pouco de coreografia. Depois, o período pós-berlusconiano em que o cavaleiro caiu. O telejornal basicamente não muda. Talvez mude um pouco a postura do apresentador ou da apresentadora. Há menos entusiasmo, há menos fervor, mas a estrutura é a mesma. Depois, a comparação, que talvez seja a parte que eu mais gosto entre o TG1, o telejornal principal, e a BBC. O TG1 escreve Chris, e isso é algo que vocês devem ter em mente. Abre com as reações, porque os fatos sozinhos são tímidos. Então, é muito melhor emocionar, provocar algo no ouvinte, em vez de relatar a realidade nua e crua. A BBC, ao contrário, o que faz? Abre explicando o que está acontecendo, porque presume que o espectador tem senso crítico e não precisa ser estimulado nas emoções, mas
pode pensar. Então a BBC explica e depois discute. Os telejornais italianos discutem para evitar explicar. E isso também poderia explicar, desculpem o trocadilho, o fato de que nos últimos 25 anos houve uma explosão de talk shows que agora estão em toda parte, ocupando o horário nobre da maioria das TVs nacionais. Generalista, às vezes com conversas muito vazias. Devo dizer que este e-mail do Chris é algo que me faz refletir. Talvez um dia eu até faça um vídeo sobre o telejornalismo, mas quero ler para vocês a conclusão que o Chris escreveu. Informe-se, mas não demais. O telejornal italiano não te diz o que pensar. Isso seria cansativo demais. Ele te ensina algo mais útil, que não é preciso entender. E assim, enquanto as decisões de verdade são tomadas em outro lugar, nós sabemos tudo sobre crochê com os pés. Isso é um exagero. Tudo bem. Quase nada sobre o que realmente importa. Um serviço público exemplar, inofensivo, educado, perfeitamente inútil. Então, Chris, eu preciso dizer uma coisa. Você sabe, eu sou jornalista, então, de certa forma, eu sou parte interessada. Eu também já fiz telejornais no passado. Estamos falando de um período que remonta a 7 anos atrás. 6 anos atrás, eu praticamente terminei com a primeira fase da pandemia. Eu estava trancado em casa. Eu ainda me lembro, de março até o 1º de julho de 2020, eu tinha transformado um cômodo da minha casa em um estúdio de TV e produzia telejornais. O telejornal precisa ser feito para informar. É preciso comunicar algo, comunicar a intenção de um político, comunicar um fato do dia a dia, comunicar, talvez no melhor dos casos, algo positivo. Como pode ser uma descoberta científica, uma descoberta médica, um resultado esportivo, mas é preciso comunicar um fato ou simplesmente uma declaração. Você tem razão quando diz que, infelizmente, muitos telejornais italianos tendem a espetacularizar, a colocar a conversa fiada acima do conteúdo. Preferir a embalagem à substância para não assustar o espectador, para orientá-lo melhor nas escolhas, para evitar que ele possa pensar. Não sei. No meu pequeno espaço, eu fazia um telejornal online local, então não posso me comparar aos grandes telejornais nacionais. Eu sempre tentava trazer notícias e nada mais. Claro, depois também acontecia de eu fazer entrevistas. Mas as entrevistas são uma coisa, os fatos são outra coisa. Ainda diferentes são as opiniões ou a tentativa de direcionar a informação de acordo com um pensamento ou uma opinião. Essa última coisa, eu nunca fiz e não gosto de fazer. Se acaso, aqui eu aproveito esse espaço para mostrar como, através do estudo da história, às vezes até da análise da contemporaneidade, é possível desenvolver um pensamento. Porque é claro que o pensamento deve ser o objetivo final. Não se aprende o conhecimento por si só, simplesmente para recitar, de cor, as datas e os fatos, o famoso poema. É preciso entender. Faz pouco sentido fazer o exercício de memória se não se entende o que está sendo dito. É claro que o telejornal, que dos anos 50 até hoje se tornou um compromisso quase indispensável para muitos italianos. É um ritual, como se dizia. Mas também é um momento em que, antes de tudo, se deve tentar compreender o que está diante de si. Primeiro existia só o telejornal da RAI, depois surgiram 2 redes e 2 telejornais, até ocorrer a proliferação. Hoje temos tantos telejornais nacionais, não estou falando dos locais, que se pode-se escolher a linha editorial. Existem telejornais pró-governo, sabemos disso, e existem telejornais críticos em relação à maioria do governo. Existem telejornais que tentam, nem sempre conseguindo, ser imparciais, dar as notícias de maneira bastante objetiva, para não serem rotulados como partidários deste, daquele ou de outro. Existe até um telejornal pop, não preciso dizer qual, que sempre teve uma linha editorial um pouco particular, na qual se prefere dar as notícias de um certo jeito, simplesmente para atrair os jovens ou para estimular algum apetite específico. Tudo bem, são linhas editoriais. Eu devo dizer que um serviço como o da BBC inglesa não se vê na Itália há muito tempo. E estamos falando da pré-história da televisão, quando o pobre Enzo Biagi dirigia o telejornal da RAI, o telejornal do qual Enzo Biagi saiu, batendo a porta. Quando alguém tentou impor a ele contratações por filiação partidária, a velha partilha de cargos.
Enzo Biagi era um jornalista daqueles sérios. Queria fazer jornalismo de verdade e não bajulação, porque isso se chama bajulação em favor do político poderoso da vez. Hoje é difícil fazer esse tipo de jornalismo, não porque não se consiga ou não haja vontade, mas porque toda vez o jornalista precisa lidar com um editor, que é o dono da emissora de TV, ou o maior acionista. No fim das contas, é ele quem define a linha editorial, goste ou não. E percebo que é algo que, ao longo dos anos, nunca muda, mas se torna cada vez mais evidente. Especialmente quando, talvez, alguma emissora de TV muda o acionista de referência. E então também se vêem mudanças dentro do telejornal, não só na direção, quando trocam o diretor responsável da vez, mas principalmente na linha editorial adotada. Eu gostaria de ver telejornais objetivos, bem feitos, em que os acontecimentos são colocados em primeiro lugar, onde não há espaço para conversa fiada. Eu gostaria de ver uma televisão em que os talk shows desaparecessem definitivamente, porque é preciso prestar atenção à realidade, ao que deve ser feito, não às brigas entre este, aquele ou outro político, com a presença, talvez, até de algum jornalista que quase sorri ao ver o mar em que vai mergulhar. Um mar, obviamente, de polêmicas e discussões vazias. Seria necessário mais concretude, também seria necessário. E aqui faço uma observação à política do nosso país, a liberdade de fazer perguntas e a obrigatoriedade para o político de responder. Isso nós perdemos com o tempo e infelizmente está se tornando um costume consolidado. Esperamos poder voltar atrás um dia, de qualquer forma. Obrigado, Cris, por ter estimulado, através dessa sua mensagem, desse seu e-mail, uma reflexão profunda sobre algo que faz parte da nossa história, assim como do nosso cotidiano, a televisão e, especificamente, a informação através da televisão. Por hoje eu paro por aqui, desejo a vocês mais uma vez um bom domingo. Lembro a vocês que, para escrever para a caixa de e-mails do Dentro da História, é preciso enviar um e-mail para fbtudzi@dentrolastoria.net, especificando no assunto do e-mail a caixa de mensagens do DLS. Simplesmente porque assim eu consigo selecionar e filtrar melhor os e-mails que chegam. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Quem me escreveu sobre o jantar em Turim? A gente se vê daqui a alguns dias, na terça-feira, dia 17, por volta das 20 horas. Vou mandar para quem me escreveu o endereço e o horário exato. E até breve com novos conteúdos, sempre aqui dentro da história.